Olá, tudo bem? Eu sou a Rosana Braga, criadora do programa Desperte a Diva em Você, um programa online sobre autoestima, autoconfiança e como se sentir muito mais atraente, muito mais bonita e muito mais de bem consigo mesma. Você já viveu o fim de um relacionamento? Já passou por isso, por essa dor? Ou porque você quis terminar, ou pior ainda, porque o outro quis terminar? Poucas pessoas adultas nunca viveram esse tipo de experiência. E quem viveu sabe o quanto é ruim. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Que mesmo às vezes a gente já tendo passado várias vezes por isso, várias vezes pelo fim de um relacionamento, quando acontece de novo, parece que é o pior de todos. Parece que a gente desaprende a lidar com essa dor. Parece que dessa vez a gente não vai sair dela. E é muito interessante, porque aí eu desenvolvi uma metáfora sobre o que é viver essa dor do fim, como se fosse quando a gente entra num túnel. Quando o túnel é longo, como é a dor do fim de um relacionamento em geral, a gente fica um tempo dentro dele vendo tudo escuro. Parece, a gente não sabe quando vai acabar, a gente não vê a luz do outro lado, a gente simplesmente continua. Só que quando a gente está vivendo o fim de um relacionamento, uma separação dolorosa, a gente se sente tão sem ferramentas, a gente se sente tão sem visão do que vem pela frente, como se nada mais viesse, como se não tivesse mais felicidade possível daqui para frente, que a gente muitas vezes, em vez de continuar, a gente para, estagna e fica preso a essa dor. Você já se sentiu assim, presa à história, sem conseguir esquecer o ex, lembrando só o que teve de bom, parece que de repente some da sua cabeça tudo que não estava bom, parece que você começa a inventar uma história para você como se você tivesse só perdido e praticamente 100% das vezes que um relacionamento termina, tem perda sim, mas também tem ganhos, tem novas oportunidades, tem novas possibilidades. Mas para enxergar essas novas possibilidades, você não pode ficar parada dentro do túnel onde está tudo escuro e você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Você precisa simplesmente viver um dia depois do outro, um dia de cada vez. O problema é que muitas vezes a gente fica só focando lá na frente e como lá na frente está tudo escuro, a gente vai perdendo as forças, perdendo a motivação, se dizendo para si mesmo, né, que não tem mais saída, que nunca mais vai ser feliz de novo, que não existe um outro amor como esse, e a gente começa a se sabotar, começa a minar as próprias forças. Então, se você está vivendo o fim de um relacionamento, não para, simplesmente mais um dia, mais um dia, mais um dia, e vai buscando recursos. Nesse passo a passo que você dá até enxergar a luz no fim do túnel, até enxergar algo adiante, você tem que contar com os amigos, com os familiares, com novos cursos, com leituras, com filmes, com coisas que te levante, nada de ficar ouvindo música triste, de ficar assistindo um filme triste, de ficar conversando com uma amiga que te bota para baixo, de ficar lendo livro que te piora a situação. Não, busca recursos que vão te fazer melhorar, busca a sua força interior, porque você tem esses recursos, tem essas ferramentas, e muitas vezes nesse momento você é como se elas estivessem perdidas, espalhadas pelo chão, você não consegue se organizar, não consegue se levantar desse tombo. Mas é muito possível, se você já passou por isso, racionalmente você consegue saber que é possível e que é uma questão, sim, de se dar uma chance e viver um dia de cada vez. Com mais um recurso aqui, com mais um olhar ali, contando com o que tem fora, mas contando principalmente com o que você tem dentro. E se nesse momento você acha que está muito fragilizado tudo que tem dentro, vai buscar reforçar tudo isso. Porque quando a gente encontra a própria força interior, fica muito mais fácil lidar com os problemas. É como se eu te pedisse agora para levantar uma caixa de 50 quilos. Se você não está acostumada a levantar algo pesado ou a fazer força, você não vai conseguir. Mas se você começar a treinar um dia depois do outro, o seu músculo, for levantar peso, fazer exercício, você vai, num determinado momento, conseguir levantar esses 50 quilos. Mas precisa treinar, precisa viver e praticar um dia depois do outro. Esse é o segredo para superar o fim de um relacionamento.
Se você gostou do vídeo, compartilha. Com certeza você tem alguma amiga que está passando por isso, que está sofrendo, e essa pode ser uma dica valiosa para ela entender que tudo que ela precisa é viver mais esse dia e um dia de cada vez até chegar ao fim do túnel e enxergar a luz adiante. Tem mais uma coisa interessante sobre o túnel, que ele passa pelo meio de uma montanha, que ele te possibilita chegar do outro lado. Se não tivesse o túnel, por mais que escuro que seja, por mais difícil que seja passar por ele, você não conseguiria chegar do outro lado, não conseguiria enxergar tudo de bom que pode vir adiante. Então se permita e se dê essa nova chance. Um grande beijo e até amanhã.